Você acha que US$ 1 milhão é muito dinheiro? Deixe-me te dizer algo que pode parecer absurdo. Se você aplicar o que eu vou te mostrar hoje, US$ 1 milhão vai parecer troco de padaria em apenas 4 semanas. E não é porque você vai deixar de valorizar o dinheiro. É porque você vai começar a pensar de forma tão diferente que vai entender que o dinheiro é apenas um subproduto da sua consciência. E quando isso acontecer, você vai parar de correr atrás do dinheiro e vai começar a atraí-lo. A maioria das pessoas acredita que não ganha mais dinheiro porque o mundo é injusto, porque faltam oportunidades ou porque alguém as impede de avançar. Mas a verdade é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Você não ganha mais porque não está consciente de como ganhar mais. Isso não tem nada a ver com sorte, crise ou com alguém abrindo portas para você. Tem a ver com consciência, com a forma como você se vê e com o que acredita ser capaz de realizar. É como se houvesse um programa invisível rodando dentro da sua mente, controlando silenciosamente todas as suas ações e decisões. Eu chamo esse programa de paradigma, e enquanto ele não mudar, seus resultados não mudarão. Eu já sentei na frente de diretores de vendas e pedi para citarem 2 ou 3 vendedores da equipe. Em seguida perguntei: você consegue prever quanto eles vão vender daqui a 6 meses? A resposta era sempre sim. Sabe por quê? Porque eles repetiam os mesmos padrões mês após mês, ano após ano. Se eram bons, continuavam bons, mas no mesmo nível. Se estavam sempre no limite de serem demitidos, continuavam assim, sem grandes avanços. Isso é o paradigma em ação. Ele mantém você no mesmo lugar, independentemente do seu potencial. Quando penso no meu próprio início, lembro que eu também vivia preso a um paradigma limitador. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto e, para mim, o salário que eu recebia era o máximo que eu poderia alcançar. Não passava pela minha cabeça que poderia ganhar várias vezes mais, muito menos sem voltar para a escola ou seguir algum caminho tradicional. Até que um dia, um homem me apresentou o livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Aquelas palavras despertaram algo em mim. Eu não apenas li, eu absorvi. Comecei a pensar, e se eu realmente pudesse criar outra realidade? E se não fosse o salário que determinasse meu valor, mas sim a minha visão? Foi então que decidi abrir uma empresa de limpeza. Eu não tinha experiência nenhuma no setor, nem formação em administração. Tudo o que eu tinha era a ideia e a decisão de agir. Em 1 ano, essa decisão me trouxe mais de US$ 100 mil canadenses. E isso sem um plano elaborado, sem investidores, sem segurança alguma. Apenas um novo nível de consciência e um paradigma diferente. A maioria das pessoas, ao ouvir isso, pensa: ah, mas ele teve sorte. Ou isso não acontece hoje em dia. E é aí que está a armadilha. Quando você coloca barreiras mentais antes mesmo de tentar, o seu paradigma vence. Você repete o ciclo e confirma para si mesmo a falsa história de que não é possível. A questão não é se existe oportunidade. A questão é se você está pronto para enxergar e agir quando ela aparece. E se você acha que ainda não está pronto, é justamente aí que começa a mudança. Na decisão de agir antes de se sentir preparado. Pergunte a si mesmo agora: quantas vezes você já teve uma ideia, um desejo ou um impulso e em poucos segundos começou a listar motivos para não seguir adiante? Quantas vezes você já se pegou dizendo: agora não é o momento, ou quando as coisas melhorarem? O que você não percebe é que essa conversa interna está moldando a sua vida mais do que qualquer fator externo. É como viver preso em uma jaula, cujas barras são feitas das suas próprias justificativas. Eu costumo dizer que, para mudar sua renda, primeiro você precisa mudar a forma como se enxerga. Se você não acredita que é capaz de ganhar os US$ 10 mil canadenses por mês, não importa quantas oportunidades passem na sua frente, você não vai agarrá-las. E se agarrar, vai encontrar uma forma de se sabotar. Porque sua mente vai trabalhar para retornar ao estado que considera normal para você. Esse normal é o seu paradigma, e ele é implacável até que você o substitua. Aqui está algo simples, mas poderoso, que você pode fazer agora mesmo. Pegue um pedaço de papel
e escreva claramente quanto deseja ganhar por mês. Não escreva um dia ou se tudo der certo. Escreva como se já fosse seu próximo ciclo de 30 dias. Coloque esse papel em um local onde possa vê-lo todos os dias. Cada vez que olhar, imagine-se já vivendo com esse valor, tomando decisões a partir dessa realidade. Não importa se no começo parecer mentira ou impossível. A repetição vai treinar sua mente a aceitar essa nova ideia, e quando isso acontecer, as ações para realizá-la começarão a surgir quase naturalmente. Quando você muda o que acredita sobre si mesmo, muda sua frequência, e quando sua frequência muda, começa a atrair tudo que está alinhado a ela. Não se trata de mágica, mas de um mecanismo mental e emocional que você já usa o tempo todo, só que talvez até hoje tenha usado para se limitar. Aprendi, da maneira mais direta possível, que quando você expande sua consciência, o dinheiro se torna uma consequência inevitável. Por isso, para muitas pessoas, $1 milhão parece inalcançável, enquanto para outras parece apenas o começo. O que mantém tantas pessoas presas na mesma vida ano após ano não é falta de talento ou oportunidade, é indecisão. A indecisão é a raiz da procrastinação. E a procrastinação é o hábito silencioso que destrói sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de nascer. Quando você hesita, não é apenas o tempo que passa, é a energia, é a confiança, é a oportunidade que se esvai. E o pior é que quase ninguém aprendeu a decidir de verdade. Desde cedo, fomos condicionados a esperar que alguém nos dissesse o que fazer. Pais bem-intencionados tomaram decisões por nós. Professores deram respostas prontas. Chefes nos disseram como agir. O resultado é que crescemos sem musculatura mental para decidir por conta própria. E decidir rápido é uma habilidade vital. Quanto mais você demora, mais seu velho paradigma entra em ação. Ele começa a puxar todas as memórias, crenças e inseguranças que sustentam seu eu atual e faz de tudo para que você volte para o lugar seguro, mesmo que esse lugar seja exatamente onde você não quer mais estar. É como tentar acelerar um carro com o freio de mão puxado. Lembro-me de um episódio com meu filho mais novo, que estava pensando em sair do time de natação. Ele veio me perguntar o que eu achava. Eu poderia ter dito, fique ou saia, e ele teria seguido minha decisão. Mas eu sabia que aquela era uma oportunidade para algo maior. Então devolvi a pergunta. O que você acha? Ele deu desculpas sobre não precisar da natação no futuro, mas eu sabia que o verdadeiro motivo era outro. Ele não gostava de acordar às 5 da manhã para entrar em uma piscina fria. Eu poderia ter pressionado, mas preferi mostrar a consequência de forma simples. Se você sair agora, vai ser mais fácil sair da próxima vez. E depois, ainda mais fácil. Até que você se torne um profissional em desistir. Ele não largou o time. E aprendeu, talvez sem perceber na hora, que decidir é também assumir o custo da escolha. Andrew Carnegie fez algo semelhante com Napoleon Hill. Perguntou se ele estaria disposto a dedicar o resto da vida a um projeto pelo qual provavelmente não receberia nada nos primeiros 20 anos. Hill respondeu sim, em 29 segundos. Esse sim rápido abriu caminho para um trabalho que mudaria a vida de milhões de pessoas. E Carnegie sabia que, se Hill demorasse ou hesitasse, provavelmente não teria coragem de seguir até o fim. A rapidez na decisão é um sinal de que você está guiando sua vida, e não apenas reagindo a ela. A ciência confirma isso. Pesquisas mostram que decisões tomadas rapidamente, com base em um objetivo claro, têm mais chance de se manter no longo prazo do que aquelas em que a pessoa passa muito tempo pesando prós e contras. Isso acontece porque decisões rápidas nascem do propósito, enquanto decisões lentas frequentemente surgem do medo de errar. O medo, na verdade, é o maior sabotador das decisões. Ele se disfarça de lógica e se apresenta como prudência. Mas a verdade é que excesso de prudência paralisa. É como ficar à beira de uma piscina, analisando a temperatura da água, a profundidade, a direção do vento, até que o sol se põe e você não nada. Se você quer quebrar o ciclo da indecisão, comece por coisas pequenas.
Não gaste 20 minutos escolhendo onde vai almoçar. Não demore dias para responder a um convite que você já sabe que quer aceitar. Tome a decisão e siga em frente. Isso cria um novo padrão mental. E quando chegar a hora das grandes decisões, o hábito de agir estará lá para te sustentar. Experimente um exercício simples. Pegue um livro que você sabe que pode transformar sua forma de pensar, como o capítulo sobre decisão em Pense e Enriqueça. Leia-o todos os dias durante 60 dias consecutivos. Leia junto com outra pessoa, alternando os parágrafos. Essa prática vai treinar seu cérebro para entender que decidir é natural, seguro e o primeiro passo para qualquer mudança real. Porque no fim, o oposto da procrastinação não é fazer mais coisas, é decidir. Decidir que você vai mudar. Decidir que vai tentar. Decidir que vai seguir, mesmo sem saber exatamente como. E quando você decide, o caminho começa a aparecer. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se mover dentro dele. Muitas pessoas confundem imaginação com devaneio. Elas deixam a mente vagar. Imaginam viagens, carros, casas, uma vida diferente. Mas tudo isso permanece como um filme que nunca sai da tela. É agradável de assistir, mas não muda nada na realidade. Isso acontece porque não há direção, compromisso ou compreensão sobre o que fazer com aquela imagem. A imaginação é uma das ferramentas mais poderosas que possuímos, mas quando usada sem consciência, transforma-se em um passatempo inofensivo. Quando usada com intenção, ela é capaz de moldar circunstâncias, criar oportunidades e literalmente transformar uma vida. Descobri isso de maneira muito prática. Em 1973, sentei-me em um sofá, em uma pequena sala de uma casa simples em Glenville, Illinois, e escrevi em uma folha de papel: vou criar uma empresa que operará em todo o mundo. Eu não fazia ideia de como isso aconteceria. Não tinha recursos, estrutura ou conhecimento para administrar algo dessa escala. Mas entendi uma coisa: se eu podia visualizar claramente em minha mente, podia começar a caminhar nessa direção. Anos depois, essa imagem se tornou realidade. Hoje, a empresa está presente em todos os países do mundo. A diferença entre um sonho que permanece no campo do devaneio e um sonho que se torna realidade é simples. É decidir que aquilo vai acontecer e manter essa imagem na mente até que se materialize. Andrew Carnegie disse a Napoleon Hill que qualquer ideia mantida na mente, enfatizada e sentida com intensidade, começa a assumir a forma física mais apropriada disponível. Isso não é poesia, é um princípio que opera constantemente, quer você acredite ou não. A mente funciona como um transmissor e receptor de frequências. Quando você sustenta uma imagem, você sintoniza na frequência dela. E tudo que está nessa mesma frequência começa a ser atraído para você. Lembre-se do que aconteceu quando John F. Kennedy perguntou a Wernher von Braun o que seria necessário para levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança. A resposta foi curta: a vontade de fazer. Não foi um plano técnico, nem uma lista de equipamentos. Foi a afirmação de que, com uma imagem clara e compromisso total, os meios seriam encontrados. E foram. O problema é que a maioria das pessoas abandona a imagem cedo demais. Elas veem algo, sentem entusiasmo por um instante e depois deixam que dúvidas e circunstâncias apaguem aquela visão. A verdade é que, no começo, tudo o que você terá é a imagem e a decisão de mantê-la viva. O como se revelará no caminho. É como ajustar um rádio. Se você quer ouvir uma música específica, você precisa girar o botão até encontrar a frequência certa e permanecer nela. Ficar mudando de estação o tempo todo significa que a música nunca vai tocar até o final. Quando criei aquela visão em 1973, enfrentei inúmeras razões para desistir. Pessoas próximas não entendiam. As circunstâncias pareciam desfavoráveis e, muitas vezes, o progresso era quase imperceptível. Mas eu tinha um compromisso silencioso comigo mesmo: manter a imagem intacta, independentemente do que acontecesse fora de mim. Essa é a disciplina que falta para muitas pessoas. Elas olham para os resultados atuais, percebem que ainda não correspondem à imagem desejada e concluem que,
não está funcionando. Isso é como plantar uma semente e no dia seguinte cavar a terra para ver se ela germinou. Se você quer transformar a imaginação em uma força criadora, precisa entender que ela não é apenas um refúgio para escapar da realidade. Ela é a ferramenta para projetar aquilo que você deseja viver. A diferença é que, quando você fixa uma imagem e se envolve emocionalmente com ela, começa a agir de maneira diferente, a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas e a tomar decisões alinhadas com essa visão. Seu comportamento muda e o mundo responde a essa mudança. As palavras que você usa e as pessoas com quem você passa tempo moldam silenciosamente a forma como você pensa, age e, consequentemente, os resultados que obtém. A maioria das pessoas não percebe o impacto disso, mas cada conversa, cada ambiente, cada expressão repetida funciona como um comando para a sua mente. Estar perto de pessoas negativas é como tentar correr com pesos presos às pernas. Você até pode avançar, mas o esforço será desnecessariamente maior, e a energia que poderia ser usada para criar e progredir será consumida. Já estive em reuniões onde, mesmo antes de qualquer negociação ou apresentação, o resultado estava praticamente decidido pela energia que a pessoa carregava ao entrar. Conheci executivos que, apenas pelo tom de voz e pela firmeza do olhar, vendiam antes mesmo de apresentar uma proposta. Não era mágica, era a energia transmitida. Por outro lado, vi pessoas extremamente competentes tecnicamente perderem oportunidades porque carregavam um campo de dúvida e tensão que contaminava todo o ambiente. O que você sente, pensa e expressa não fica apenas dentro de você. É percebido, consciente ou inconscientemente, por todos ao seu redor. Thomas Edison é um exemplo poderoso. Ele foi ridicularizado e chamado de louco quando decidiu criar a lâmpada elétrica. Imagine se ele tivesse se cercado de pessoas que reforçassem essa visão limitada, dizendo que era impossível, que ele estava perdendo tempo. Talvez a história fosse diferente. Edison manteve-se cercado de pessoas que acreditavam no progresso, mesmo quando o mundo ao redor dizia que não dava. É isso que faz a diferença. Proteger sua mente como se fosse o bem mais precioso, porque ela realmente é. Uma coisa que aprendi cedo é que você precisa ser seletivo com as conversas que mantém. Algumas pessoas têm o hábito de falar de problemas, doenças, crises ou fracassos. Se você permitir, isso vai ocupar o espaço mental que deveria estar reservado para ideias e soluções. Sempre que me encontro numa situação em que a conversa começa a girar em torno da negatividade, eu mudo o assunto ou simplesmente me afasto. Não é grosseria, é autopreservação. Lembro-me de um caso específico em que eu estava prestes a fechar um contrato importante. Antes da reunião, passei alguns minutos sozinho, mentalizando a sensação de estar ajudando genuinamente aquela empresa. Entrei com essa energia, cumprimentei todos com entusiasmo real e percebi que eles responderam na mesma sintonia. Mais tarde, um dos diretores me disse que a decisão de fechar comigo foi tomada nos primeiros minutos, porque sentiram que eu estava ali para contribuir, não apenas para vender. Isso reforçou para mim que o que transmitimos vai muito além das palavras. Para quem quer aplicar isso no dia a dia, existe um passo simples, mas extremamente poderoso, por 4 semanas. Evite falar sobre problemas ou doenças com qualquer pessoa que não possa realmente ajudar a resolver. Observe como isso muda sua disposição, seu foco e até a forma como as pessoas reagem a você. Quando você se acostuma a escolher assuntos construtivos, começa a perceber mais oportunidades e menos obstáculos, porque sua atenção se volta para soluções. No fundo, tudo isso é sobre consciência. É perceber que cada interação é uma chance de reforçar o paradigma que você deseja, ou de alimentar aquele que quer deixar para trás. Ao controlar as palavras que saem da sua boca e ao escolher cuidadosamente quem tem acesso à sua energia, você está assumindo o controle do seu ambiente mental. E quando esse ambiente muda, seus resultados mudam junto. Querer é o único pré-requisito. Não é saber como, não é ter tudo planejado, não é ter a segurança de que vai dar certo. É simplesmente
querer com força suficiente para decidir que vai ter. O erro da maioria é condicionar a decisão a um plano pronto. Elas olham para o que desejam e, em vez de dizer eu quero, então vou fazer acontecer, começam a pensar eu quero, mas como vou pagar? Como vou começar? E se não der certo? Esse mas é o que mata mais sonhos do que qualquer obstáculo real. Quando decidi abandonar um negócio que me rendia mais de $1 milhão por ano para trabalhar com 188 mil anuais com Earl Nightingale, muita gente achou que eu estava louco. Mas eu não estava apenas trocando de emprego. Eu estava me movendo em direção ao que realmente queria. E por saber o que queria, não precisei de todas as respostas para dizer sim. Eu sabia que aquele passo me colocaria no caminho certo, e isso era suficiente para justificar a decisão. Esse é um padrão que vejo em todas as pessoas que alcançam grandes resultados. Elas decidem antes do como. O plano, os recursos, as pessoas e as oportunidades aparecem depois que a decisão é feita. Isso acontece porque, ao decidir, você muda sua postura, seu foco, sua frequência. E quando isso muda, você começa a perceber e atrair elementos que antes passavam despercebidos. A ciência já observou que o cérebro reage a compromissos firmes de maneira diferente de quando algo é apenas uma possibilidade. Um objetivo decidido ativa áreas ligadas à motivação e ao planejamento, mesmo que o plano ainda não exista. É como se a mente dissesse: isso vai acontecer, agora preciso encontrar os meios. Sem essa decisão, o cérebro não vê urgência e você continua na mesma rotina, esperando que algo externo mude. Lembro-me de quando comecei a ensinar esses princípios e ainda não tinha a estrutura que tenho hoje. Estava sozinho, em uma sala simples, mas na minha mente já operava como alguém que liderava uma grande equipe global. Eu não sabia exatamente como chegaria lá, mas queria e tinha decidido que chegaria. Hoje, olhando para trás, percebo que cada recurso, cada parceiro, cada oportunidade apareceu depois que a decisão foi tomada. As pessoas costumam acreditar que precisam primeiro juntar tudo o que acham necessário para depois decidir. Mas essa é a lógica que mantém a maioria estagnada. A decisão é a semente. É ela que atrai os nutrientes que cria raízes e faz a planta crescer. Sem a decisão, não existe nada para crescer. Pense no que você realmente quer hoje, não o que acha que pode conseguir, mas o que realmente deseja. Ao invés de gastar energia pensando em por que não pode, invista cada segundo pensando em como pode. Essa mudança de foco é fundamental, porque onde está seu pensamento dominante, está também sua ação. Se você observar as histórias das grandes realizações, vai perceber que todas começaram com alguém dizendo, eu vou fazer, antes de saber exatamente como. Von Braun disse que, para levar um homem à Lua e trazê-lo de volta, tudo o que era necessário era a vontade de fazer. O resto viria, e veio. Quando você decide com base no querer, e não na segurança, você abre espaço para que coisas que hoje parecem impossíveis se tornem inevitáveis. O verdadeiro querer não negocia com a dúvida, ele simplesmente aponta a direção e começa a caminhar. O restante do caminho se revela passo a passo, mas apenas para quem já está em movimento. Obrigado por assistir até aqui, te espero no próximo vídeo.